Seguinte, o tutorial do viciado em lutas. Aqui você dá o like, nunca esqueça de fazer isso, não aperta aqui, é aqui. Ativa o sininho depois de se inscrever, comenta aqui. Seguinte, vídeo vai ser longo, coloca a velocidade 2, faz o que achar certo, me acompanha, vamos. Bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, orgulhosamente estou trazendo pela primeira vez outro dos meus ídolos, pra tu ver. O canal teve que crescer um pouco e ter mais de 100 vídeos para começar a trazer as lutas que eu mais desejava. Mas ainda vai ter muito lutador. É a luta de Carlos Conde, a vez em que ele lutou e ganhou a luta, recebendo o título de campeão interino do UFC. A gente tá falando de um lutador muito... Quem assistiu e viu ele ao vivaço, ele na época ativa, fala que ele tá entre os lutadores mais empolgantes da história. Um dos maiores reis sem coroa do UFC, o que eu há de concordar. Mas ele não deixa de ser campeão do UFC. Interino também é título. Dentre outras coisas, antes de tudo, eu vou apresentar. Eu vou apresentar primeiro o Nick Dias, porque ele faz parte do vídeo, né? Ele é famoso, então nada contra, mas eu sou mais fã do adversário, então. Nicolas Robert Dias, a.k.a. Nick Dias, a.k.a. o maior maconheiro que o UFC já viu, junto ao irmão. É um lutador de MMA, eu acho que ele já tá aposentado. Ele foi campeão da Strike Force, o EWC, que tipo diz muito, o UFC, que eu não conheço, e ele foi diversas vezes desafiante ao título do UFC. Também competiu de forma notável no Pride, no Elite at Sea, o Dream e no Shoto. Ele também lutou no Shoto, que maneiro. Ele é irmão do Nate Diaz, e eles são a dupla de irmãos mais proeminentes da história do MMA. Aqui eu vou mostrar um fato um tanto curioso. Vale até a pena falar. Ele e o irmão dão aula de jiu-jitsu. Ele foi... Eu acho que ele é preta pelo César Gracie. Ele é preta pelo César Gracie. Ele é um ótimo grappler. Apesar de não ser tão ferrenha a parte do grappler, ele é muito bom, ele e o irmão. É tipo o Justin Gate. O Justin Gate é o Wesley, ele não é tão grappler assim. Mas, apesar de ele ser excepcional, ele fica na trocação, que ele é um maluco com muita coragem e, tipo, um pouco mais de objetividade, ele teria sido campeão, um grande campeão. Aqui fala sobre o estilo de luta, a competência dele como grappler. Ele foi um boxeador, mas não é lá aqueles grandes boxeadores. Ele tem um estilo de boxe muito estranho pro UFC. Ele caminha socando grande volume sem nenhuma força, e repentinamente um murro de sacudir uma casa. Já foi recorde estatístico na sua época. Ele é muito... Ele fala muito do trash talk, que eu vou apontar isso um pouco mais pra frente. Um lutador que luta muito com fôlego. Caramba. Dias contra Pen vendeu 280. Caraca, cara, muito... Cara, 2013 o UFC ele não tinha todo esse poder não. Pô, que pôster lindo. Meia bomba. Pelo amor de Deus, dava pra caprichar mais, né, gente? Porra, época de preguiça de pagar um pôster. Ele enfrentou Nelson Silva, Jorge Saint-Pierre, Conde. Ele ganhou do BJ Penn. BJ Penn eu acho que ele já tava fora do auge, mas
O GP é entre os lutadores mais competitivos e com a aposentadoria mais tardia da história do MMA. Ele perdeu pro Anderson Silva. O Anderson Silva deu positivo para uns bagulho, mas o Dias também se ferrou porque ele deu positivo para maconha. Ele também deu positivo para maconha contra esse Carlos Condit. Cara, se procurar, se investigar direito, 38 lutas, com certeza as 38 lutas ele deu positivo para maconha. Ele e o irmão maluco. Agora vamos falar o nosso GOAT, nosso modelo, Carlos Joseph Condit. Ele é um lutador aposentado de artes marciais mistas. Ele foi competidor no meio médio pelo UFC. Ele foi campeão interino pela mesma organização, então ele tá no hall dos campeões. Ele tá eternizado como um dos campeões que o UFC já teve na sua rede de lutadores. Condit foi campeão pelo World Extreme Cage Fighting, o EWC, que foi a mesma organização que o José Aldo veio, por exemplo. É muito apontado pelas pessoas que acompanham na época, porque as pessoas que acompanham estão vivendo e estão acompanhando. As pessoas a posterior, as pessoas não trabalham de acompanhar, não dão um trabalho de resgatar historicamente. Mas o EWC era mais competitivo, era mais sinistro que o UFC na época. Tanto que Condit é uma das exceções, porque na época, cara, deixa eu ver o ano que foi a atividade. Foi comprada pela Zola, empresa em 2006. Cara, todo mundo do EWC virou campeão de cara. A gente tá falando de muita moral. De 2008 para 2009 não faltou muito. Foi a luta contra Jorge, sendo que Jorge já estava como campeão um pouco anterior. Vamos ver o momento em que Jorge foi pelo título. Ele foi do UOCC antes. Ele perdeu pro Hughes, mas depois ele vingou e virou um deus da guerra. Ele perdeu pro Serra também, mas ele ganhou. Quer dizer que 2007 até 2013 ele foi o campeão da época. Ele fez muita defesa. Carlos Condit não estreou como campeão porque Georges St-Pierre resistia. Isso é um fato que eu mostrei. Não tem o que se rebater. A gente vê como Carlos Condit era excepcional. Ele era um lutador muito bom. Tipo, ele tem muitas lutas boas. Ele tem uns... Ele é um lutador reconhecidamente volátil. E ainda mais fora do auge. Fora do auge é um tanto esquecível. Mas no auge, cara, ele tava entre os maiores lutadores que o UFC já viu. O apelido dele é Natural Born Killer, o assassino nato. Ele tem uma anedota que ele, Bispo e um outro cara foram chamados para fazer uma atividade recreativa com militares americanos. Eu não sei onde era, talvez fosse Afeganistão. Aí os caras estavam brincando, o bonzão lá foi fazer sparring com ele, falou se eles podiam ir na moral. O cara deu uma porrada, Condit colocou o cara pra dormir. Aí todo mundo achou que ia morrer por conta do Carlos Condit, mas ele foi agraciado como herói. Antes de dar início, eu gostaria que vocês escrevessem
em Brand Sejuto, esse canal que cedeu as lutas. Os títulos são muito maneiros. Cara, tinha um aqui do Carlos Conde contra... Cara, tem um que fala do... Carlos Conde contra Dan Hart. Dan Hart é um grande lutador. Ele eu acho que é um dos verdadeiros reis sem coroa. Coitado, não teve coroa, mas ele era muito bom. Dan não sou hard. Hard é como se é o Dan não tão difícil. Cara, tem aqui o... Tem a luta do... Eles também colocaram... Ultimate Fighter Cringe. Ah, cara, vai se ferrar, isso é muito bom. Cadê aquele tinham colocado do... Belfort. Apenas suco de açaí. Apenas. Contra Dan Henderson, eu não lembrava que ele tinha lutado contra Dan Henderson. Tá, essa aqui eu pago pra ver. Cara, é muito criativo. É o tipo de humor pastelão que eu gosto. Carlos Conde, ele é reconhecido como um dos lutadores do UFC que não foi nocauteado. Ainda mais em alto nível, ele nunca ter sido nocauteado é muito... Uau. Carlos Shinsit, que Shin, que é queixo, contra Dias. Ultimate Fight Shins, que essa luta foi desafio dos queixos. Seguinte, excepcionalmente, eu não gosto de colocar entrada, voz dos lutadores e tudo, mas eu vou excepcionalmente deixar. There's nothing coming between me and this belt. You know, Nick Diaz is gonna have to knock me out. They're gonna have to carry me out of this place. But that's not gonna happen. I've been training martial arts. Tá, vamos pra parte que interessa. Earlier. Ah tá, Carlos não falou mais não. Carlos Conde. Cara, da época que os lutadores eram brucutu, quase não tinham criatura bonita nesse meio. Conde era muito galãzinho. Vamos ver, Nick Diaz. Steps into the United Out. Vejam como na época era cheio de informação os posters dos lutadores. Our tale of the tape for this, our... Essa luta foi há 12 anos atrás. Valendo o título interino. Aqui Carlos Conde se agraciou como campeão pelo UFC. Interino, mas ainda assim campeão. E na época ele tinha 27 anos. Ele tem 1,85 m de altura. Ele tem 1,92 m de alcance. E Nick Diaz ninguém liga. UFC Diaz against Denico. Esse foi o UFC 143. With the official... Ladies and gentlemen, this is the main event. Cara, Buff falando é muito show. And now, live from the round. Vamos deixar só ele falando sobre o Carlos porque ele importa. For the world, introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist, holding professional record, 27 wins, 5 losses, standing 6 feet 2 inches tall, weighing in at 169 pounds. Fighting out of Albuquerque, New Mexico, ladies and gentlemen, he is the former WEC welterweight champion, the Natural Born Killer, Carlos Condit! Veja como uma apresentação poderosa. O assassino nato. Não importa muito o Nate Diaz, então... Vamos
fato interessante, Jorge estava assistindo a luta, estava pertinho do palanque. Ele falou que ele estava torcendo muito pro Nick Diaz ganhar, porque ele não contava os minutos para espancar o Diaz até a cara sair pelo avesso. Cara, Carlos ele não tinha paciência nenhuma com Diaz. Jorge não tinha paciência nenhuma com Diaz. Eu não conheço um que tivesse paciência com Diaz, sendo que os dois são gentlemen. São realmente uns caras muito educados, muito corteses, mas pelo amor de Deus, ninguém aguenta. Lembrando que esse é o React. A análise vem mais a posterior. Que chute bom. O Carlos, nessa luta, porque não dá pra fazer com um curso de macheza, ele teve que ficar nessa longa distância e ele combina muito bem o chute. É a primeira vez que o Diaz enfrenta um lutador de alcance igual. Mais à frente ele enfrenta, mas esses avanços que eu falei. Diaz é um lutador que coloca muita pressão. Carlos é um ótimo chutador. Uou. Foi prudente por parte do Carlos. Bom chute. Uou. Ótimo soco da mão de trás do Diaz. Boa combinação. Boa saída. Trocar soco não era prudente. É interessante esse chute do Carlos. Ele é bem crítico na questão de chutar. Uou. Uou, ótimo chute. Diaz foi esperto de ficar na distância. Ótimo chute do Carlos. Diaz não recua. Sempre oferece muita ameaça. É muito complicado. O pessoal fala, e essa é uma das lutas mais polêmicas da história. Opa, muito esperto do Carlos. É dito como um dos maiores garfos. Cara, eu não vejo. Opa. Eu não vejo que Carlos fugiu, não. Ele só escolheu lutar na longa. Ele teria perdido facilmente se ele ficasse no concurso de macheza. Ninguém ganha no Porra Louca Diaz. Nesse tipo de luta. Uou. Opa. Chute oblíquo assim na perna de trás eu não acho muito bom. Muita movimentação por parte do Carlos. O Diaz é insuportável. O Diaz tem... É intrigante, ele luta de forma que é muito complicado você ler o objetivo dele em questão de soco. Questão de trocação, às vezes ele solta um soco que derruba uma casa, às vezes nenhum. E é meio desleixado. Uou. Ótimo chute no final. Uou.
Boa defesa. Não foi muito esperto por parte do Dias. Não gostei muito desse soco. Opa! O time do chute bico do Carlos foi bom. É bom para impedir o avanço. Cria um cenário de ameaça. A luta não tá caindo nem muito no padrão do canhoto destro. Uou! Muito provocativa. Dias, score. Vamos fazer nossa tabelinha. Pra mim, tranquilamente um round que o Conde já ganhou. Ele ganhou na questão de pressão. Ele acertou mais, ele não foi acertado, não foi oferecer nenhuma ameaça. Não bate-sai numa luta esperta. Carlos pode estar lutando num estilo mais chato, mas o importante é vencer. Começou o segundo round. Excepcionalmente eu vou deixar um intervalo, eu não costumo fazer muito isso. Uou, ótimo chute alto. Boa. Uou, foi esperto, ele teria se lascado demais. Bom chute. Ai, Carlos Conde, o golpe favorito dele é uma joelhada no queixo. Isso explica um pouco. Uou, muito perigosa a situação. Estão afirmando que Carlos está hesitante com toda a razão. Opa, boa. Com toda a razão. Tu não vai querer ir pro chão com um cara desse. Ainda mais um cara que... Uou. Caramba, pouca diferença de golpes. Cara, única vez na vida que alguém... O único na história que fez isso na frente do Carlos... Uou. Esses socos são estranhos. Eita. Metade do round já. Nesse tipo de situação em que o adversário tá entre as cordas, o Dias que não tem lá um strike tão afiado, tão técnico, ele se vê muito bem. Oh.
Último chute. É muito perigoso. É muito perigoso. Melhor você ganhar assim do que você dar o azar. Cara, agora a gente viu como o queixo do Carlos Conde era sinistro. Uou! Caramba, Carlos. Opa! Cara, um grande problema no Dias. Que socos são esses? Muito volume a troco de nada. Ele não responde, ele não dá contra-ataque. É muito complicado. Opa. Ótima forma de absorver o golpe, o chute. Interessante. Cerrone, que foi adversário do Dias, é parceiro de treino do Conde. Fatos que não são apresentados aqui no BR. Que dá mais espaço para comentaristas que falam nada com nada e qualquer outra coisa. Uou! Muito arriscado esses golpes. Pessoalmente, esse round do Carlos, pelo mesmo razão que o anterior. Opa. Já observando a luta. Gestão interessante. Relaxar, recuperar, não cair na provocação sem ficar andando. Cara, foi uma ótima joelhada, foi uma ótima saída, porque se você cai no conto do Vigário do Nick Diaz, ele vai te colocar naquela situação. Nesse ponto ele é um dos mais difíceis. Opa! Não tá. Ele sabe o movimento que a direção do Carlos, mas ele não tá buscando maior alcance. Eu gostava dos shorts de antigamente do UFC. Uou, boa. Opa! Ótimo chute, muito bem defendido, ótima resposta do Dias. Dias até... Opa, o chute foi forte. Até o momento, Dias não tá nesse round. Como nos outros, ele não tá mostrando efetividade. Se Carlos caísse nesse conto de... Opa! Agora ele tá mostrando efetividade. Se Carlos ficasse nessa trocação idiota, cai na trocação contra Dias, aí sim teria efetividade. Um grande motivo para ver como Dias não foi vitorioso nesse combate. Não é só pagar de bonzão que você ganha.
Opa! Boa trocação, ele saiu no tempo certo. Opa. Um Dias, numa posição mais de fora, ele encaixa os golpes melhor. Carlos nessa posição não dá chance alguma pro Dias. Cima e embaixo, defendeu muito bem. Opa! Opa! Caramba, ótimo chute. Interessante. Caramba, que chute. Bom chute. Cara, pior que eu acho. Caramba, que chute. Eu acho que em todo momento, até um pouquinho antes da luta ser vencida, o Dias. Opa! Caramba, ótima combinação. O Dias tinha certeza absoluta que ia nocautear. Porque essa forma que ele tá lutando, ele não tá nem um pouco preocupado de ganhar. Caramba, ótimo. Boa saída também, boa ofensiva do Dias. Caramba, quase. Cara, o Dias, a base do bots dele apresenta mais 10 legais, mas o cara não tem pureza, objetividade. Até no chute eu vejo... Opa. Que merda. Puta que pariu, fodeu. Caramba, saiu bem. Cara, o finalzinho deu merda. Cara, não sei. E pensando nos juízes. Os juízes. Cara, os juízes fariam o quê? Cara, eu, pessoalmente, eu daria... Cara, eu daria o round pro Dias. Eu acho que eu daria o round pro Dias. Daria. Deu uma danificada na carcaça e tudo. Opa, deixa eu colocar em tela cheia. Opa.
Dias está avançando bastante, está procurando objetividade, está procurando vencer. Opa, Carlos está lutando, recuando muito bem, todo muito eclético. Ele no auge era muito bom mesmo. Opa! Estão apontando que Conde e o Dias... Opa! Que chutão. Eles são melhores no que fazem. Eu sou obrigado um pouco a concordar. O Dias, nesse jeito de lutar, na história do UFC, ele tá entre os melhores. Bom soco. Opa! Caramba! Caso no início estava se defendendo bem. Cara, o Dia não conseguiu puxar direito. A defesa não estava tão firme assim, não estava tão boa. Caramba. Caramba. Que lapada seca. Boa saída. Cara, a luta vai se resumir a isso. A luta se resume a isso. Dia só procurando fazer pressão, não querendo manter na grade. Fazer esse jogo gato e rato. Carlos saindo. Cara, Carlos era muito selvagem. Essa luta em especial ele teve que jogar assim. Uou! Que combinação animal, maluco. A criatividade do Carlos, nos avanços que ele faz combinando soco-chute, cara, era muito monstruoso. Opa. Foi joelhada. Bom chute. A tentativa foi boa, só que eu acho que foi um tanto fácil ser lido. Perigoso o chute. Opa. Ó, babacão chato. Só um instante. Cara, esse round foi do Carlos. Quem falar que não é clubista demais. Carlos soltou muito mais nesse round. Já tá mais ajustado essa... a
forma que tem lutar nesse combate. Vamos lá. Já vê que o footwork do Carlos é lateral e recuando. Opa. O último do dia já tá bem definido também. Opa. Cara, era uma época que os strikes eram muito mais audaciosos do que hoje em dia. Opa. Um chute. Caramba. Não sou muito fã dessas cotoveladas giratórias, não. Esses socos giratórios. Você tirar o olho do seu alvo, que é o seu adversário, não é muito bom. Opa. Boa. Saiu bem do chute. Chutes bonzinhos. Caramba. Opa. Cara, deu muito prejuízo pro round dele. Caramba. Tá achando que eu não sou Silva, palhaço? Eita. Meu. Ferrou. Concluiu. Nesse round, o Carlos estava muito melhor. Ele concluiu que ele tem que vencer por submissão. Eu tava pensando se ele ia fazer isso ou não. Cara, é muito perigoso. O cara tá nas costas, pode puxar o pescoço. Porque eu não vejo ele. Ele não vai conseguir fazer. Quer dizer, posso estar subestimando. Ué,
Ele tá puxando o braço pra... Por quê? Ah, ele pode tentar fazer uma chave de braço. Pode tentar fazer umas... Pode tentar pegar os braços. Cara, ele podia tentar. É, como o pessoal fala, acima dos ombros, tudo é pescoço. Porra, só no último minuto que o cara foi usar o cérebro? Ah, pelo amor. É muito desespero. Pô, pensei que ia tentar finalizar ele 10 segundos depois. Cara, foi lutaço. Esse último round valeu o combate. Vamos ver, pera aí. Cara, o cara deu pro Dias por quê? Só porque o Dias foi pra submissão no último round? Tá amarrado, mano. É acreditado pro Dias quase 60%. No Brasil é visto como 6,5%, sendo que eu e mais 15 pessoas fizemos. Cara, eu não consigo ver a vitória do Dias. Ele não quis ganhar. Meu argumento é esse. Dias foi muito... Olha o Nate. Cara, a estratégia de vitória, a forma de vitória do Dias foi muito displicente. Here is Bruce Buffer with the official decision. Eu vou deixar o anúncio. Ladies and gentlemen, after 5 rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. The judges score this contest 48-47, 49-46, and 49-46. For the winner, by unanimous decision, and now, the interim UFC welterweight champion of the world, the Natural Born Killer, Carlos Condit. Carlos Condit is the new UFC interim welterweight champion. I'm here with the winner and new interim welterweight champion, Carlos Condit. Carlos, you stuck to the game plan. You used a combination of great movement and fitness. You got the victory. How are you feeling right now? Joe, I gotta tell you, it's pretty surreal, man. I couldn't have done it without my coaches and my teammates. They prepared me for this fight. I did what they told me to do, and I walked away with the victory. It seemed like somewhere around the 3rd round, you really started to find your rhythm and really started to get comfortable out there. Is that a good assessment of how you were feeling in this fight? Yeah, I would say so. In a lot of my other fights, I've kind of come on strong towards the later rounds, if they went to later rounds. Foi bala. And I did. I started to find my flow. Hats off to Nick Diaz. He's a warrior, man. I got nothing but admiration and respect. Cara, foi muito bom. Seguinte, eu vou deixar o Insta do Carlos. Escrevam no Insta do Carlos. Eu vou deixar o Insta do Dias. Escrevam se quiser. Não deixem de se inscrever no canal que cedeu a luta. Os títulos são muito maneiros, então vale a pena. Se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês têm alguma coisa a agregar, não deixem de comentar. Lembrando que Carlos Conde é um dos meus protegidos, então tô proibido falar mal dele. Só quem pode pensar em fazer isso sou eu no meu canal e pronto. Deixem de se inscrever, de compartilhar. Compartilhe também no grupo de amigos do MMA, Raul. Opa, acabou o vídeo. Seguinte, meu povo, mandei o link do meu Insta. Segue aí, segue o pessoal que tá na descrição.
troco uma ideia, eu faço uma análise pra você, pra sua equipe, pra qualquer pessoa que você conheça. É isso. Raul.